É uma satisfação estar aqui. Quero agradecer ao convite do IAV, agradecer ao Coronel Wilson, cumprimentar o professor Caricati e agradecer aos organizadores, em nome do Álvaro e dos demais comissão organizadora, pelo convite. É sempre uma satisfação vir aqui ao Instituto. A gente somos primos e irmãos, a gente considera bem mais velho que vocês, a gente tem o dobro da idade de vocês, mas e consideramos, na verdade, parceiros em tudo, e o programa da pós-graduação novo talvez seja a parte mais emblemática dessa parceria entre ITA e IAV. Eu vou falar, e vou tentar correr um pouco, tem um monte de slide aí, para sobrar tempo para a gente conversar um pouco. Wilson me pediu para fazer uma apresentação sobre inovação no Brasil. Em função da reitoria do ITA, tenho me dedicado cada vez menos a isso, que era a minha predileção uns tempos atrás. Mas tenho sido chamado para falar sobre isso em várias ocasiões, então resgatei aqui um pouco das minhas coisas últimas que eu tenho falado, para utilizar isso para fazer uma síntese para vocês sobre inovação em geral no Brasil. Em função do que eu juntei, tem uns slides em inglês e uma parte em português. Vocês me perdoem pelo ecletismo, mas isso facilita aqui um pouco a vida. Eu queria falar assim, eu vou começar por uma coisa bem simples, etc. Nós sabemos que temos um monte de problemas, mas se a gente for fazer uma coisa de pontos fortes, pontos fracos do Brasil, a gente tem algumas coisas interessantes no sistema de ciência e tecnologia. A gente construiu um sistema, sobretudo um sistema de pós-graduação relativamente robusto. A gente tem uma relativa diversidade e um crescimento grande da produção científica, etc. A gente tem poucos, mas muito bons exemplos na área empresarial, certo? A gente tem uma coisa que é curiosa, comparativamente a vários outros países em desenvolvimento, e, sobretudo, muito diferente de qualquer país latino-americano, que é um conjunto de instituições muito poderosas do ponto de vista da coisa. O BNDES é uma instituição cujo orçamento é maior que o Banco Mundial. É maior que o Banco Mundial, mais o BID juntos. E poucos países, tirando China, etc., têm bancos de desenvolvimento tão grandes e tão instrumentalizados quanto tem o BNDES. A própria FINEP e outras coisas, a gente tem uma estrutura que dá para a gente possibilidades. A gente reclama da carga tributária, que é muito alta no Brasil, tá certo? E de fato é muito alta, mas se a gente olhar o dilema mexicano, o México não consegue fazer política pública, que tem uma carga tributária que é tão ridícula que não sobra dinheiro para absolutamente nada, para fazer absolutamente nada. Quando a gente estava criando esses fundos setoriais aqui no Brasil, o diretor do CONACYT mexicano, que era o Ministério de Ciência e Tecnologia do México, mandou um monte de delegações de parlamentares vir aqui, deputados, etc., coisa e tal, e ele ficava assustando o presidente do México, falou, ele assim, mira homem para o presidente mexicano, mira homem do brasileiro, haciendo. Ele queria assustar o presidente mexicano para ver se conseguia fazer alguma coisa. Mas eles nunca conseguiram fazer, porque dependia de uma reforma tributária que aumentasse a carga tributária mexicana. Então, apesar da gente reclamar, a gente tem às vezes o nosso problema é que a gente tem um Estado grande, mas ineficiente, certo? Mas o fato de ter um Estado grande, uma carga tributária, dá algum instrumental de governo que poucos países latino-americanos têm. E a gente tem um conjunto de oportunidades para frente, que estão atrelados, na verdade, ao cenário da economia mundial nesse contexto, toda a demanda asiática por commodities, alimentos, toda a questão da sustentabilidade no mundo nos próximos anos, são janelas de oportunidade para o Brasil. Mas a gente tem um conjunto de fraquezas que a gente reconhece. Boa parte disso tem nessa ideia de que a gente tem um sistema de inovação assimétrico, que performa relativamente bem do ponto de vista acadêmico, mas performa muito mal do ponto de vista industrial. Ou seja, os indicadores, em geral, acadêmicos são melhores do que os indicadores do ponto de vista privado. Essa é uma coisa complicada. Eu vou voltar a isso no último slide dessa apresentação, porque essa avaliação de que a gente performa bem do ponto de vista acadêmico não é tão bem assim, tá certo? E que a gente performa mal do ponto privado é um negócio que a gente precisa pensar melhor. Mas, assim, a gente tem dificuldades. Uma é a enorme fragmentação, a dificuldade de coordenação. A gente tem um Estado grande, mas não obrigatoriamente eficiente. Então, tem uma dificuldade enorme de coordenar esforços, de fazer coisas.
A gente tem dificuldades grandes na escolaridade superior e no que diz respeito à formação em ciência, tá certo? E engenharia. A gente tem políticas de ciência e tecnologia não são parte do core da política de desenvolvimento brasileiro, tá certo? E as políticas de incentivo à inovação, particularmente, são muito recentes no Brasil, tá certo? E em especial para suporte à inovação em negócios, a gente tem uma dificuldade muito grande de avançar. Mas eu queria só, muito rapidamente, mostrar alguns dados que ilustram isso que eu estava falando. Isso aqui é uma coisa interessante, porque isso aqui mostra mais ou menos o que é a produção científica brasileira em 97 e o que é a produção científica brasileira em 2006. Isso aqui são áreas do conhecimento. Isso aqui mais ou menos mostra, na verdade, de que a ciência brasileira é relativamente diversificada, tá certo? Quer dizer, é muito forte do ponto de vista internacional em agricultura. Isso é curioso, assim, isso aqui talvez seja a melhor demonstração de que é perfeitamente possível ser forte em ciência e, simultaneamente, ser muito forte do ponto de vista econômico. Tá certo? Quer dizer, a participação brasileira em papers internacional na área agrícola é altíssima comparada com o tamanho do que é o Brasil. Na realidade, se vocês pensarem o seguinte, tudo que tiver um pouco acima daqui, de entre 1,5% e 2%, 1,5% e 2% é mais ou menos o tamanho do Brasil no mundo. Tudo que estiver acima disso significa que o Brasil está acima da média mundial. E isso aqui, na verdade, é uma parte muito forte. Uma parte na área de biologia, etc., e tal, uma fragilidade grande de engenharia, etc., isso tem a ver com o tamanho da comunidade científica em engenharia, etc. Mas isso aqui mostra, na verdade, que o Brasil tem uma estrutura, todas as áreas do conhecimento cresceram nesse período, e que a estrutura de formação de recursos humanos e produção de ciência é relativamente diversificada. Não é hiperespecializada só em um assunto. A gente conhece isso aqui do Brito, que diz respeito, na verdade, a que o local, um problema que nós temos é que boa parte do local de trabalho dos nossos cientistas e engenheiros está muito concentrada, na verdade, naquilo que é a educação superior, na verdade, e basicamente as universidades públicas, a universidade de pesquisa, e que pouco da nossa capacidade instalada de recursos humanos em ciência e tecnologia está alocada no setor privado. Então, se revela uma parte daquela simetria. Uma parte dessa simetria, comparando papers com patentes, está revelado aqui, né? Como a gente performa muito mal no que diz respeito, na verdade, a patentes, depósito de patentes internacionais. Um dado curioso do INPI é que, na verdade, há um crescimento razoável do número de patentes nos últimos anos, mas, basicamente, a performance dos residentes é muito pequena comparavelmente aos não residentes. Isso difere muito, por exemplo, de Coreia, difere muito dos Estados Unidos, etc. Uma outra coisa curiosa da coisa é que, se a gente comparar entre patentes de modelos de utilidade e privilégios de invenção, a gente vai ver que não residentes, tá certo, prevalecem sobretudo em privilégio de invenção, enquanto modelo de utilidade, na verdade, o predomínio é residente. Mas em patente, na verdade, que revela um esforço tecnológico maior, a performance dos residentes é menor. Isso aqui é conhecido, isso aqui é uma coisa que eu já tinha feito muito tempo atrás, que é sobre engenheiros por habitantes no Brasil, no mundo, tá certo? O que interessa, na verdade, não é quantos entram na escola, quantos se formam, qual é a evasão. Tem um monte de causas que explicam o baixo número de engenheiros no Brasil. O que importa é quantos engenheiros você tem disponível pela população, per capita pela população. Quando a gente faz isso com esses 35 países que têm estatística da OCDE, isso aqui é um negócio... revela um pouco a debilidade do Brasil. Não é muito diferente em ciência, é um pouquinho melhor para o Brasil, mas em engenharia é muito trágico. Nós sabemos que nos últimos anos o crescimento das matrículas de engenharia tem sido muito bom, tá certo? O crescimento de matrículas de engenharia ultrapassou, na verdade, até o número de matriculados em cursos de direito. Pela primeira vez na história tem mais matriculados em engenharia. Engenharia hoje é o segundo curso em matrículas, abaixo só de administração. Isso é muito positivo, mas a gente ainda continua tendo uma evasão na escola de engenharia superior a 50%, portanto, menos da metade do que ingressam na escola de engenharia, se graduam na escola de engenharia, e o problema é que essas coisas desse tipo
levam muito tempo entre você fazer uma política para fortalecer isso e você obter resultados efetivos para o país. Porque a formação de recursos humanos é lenta e você leva no mínimo 5 anos para fazer isso e pelo menos mais 5 para que esses engenheiros de fato estejam ativos no mercado de trabalho, produzindo alguma coisa. Quer dizer, isso aqui é a comparação, na verdade, dos últimos, da década de 2000, entre o que é China e Brasil na formação de engenheiros, tá certo? Aqui são engenheiros de 5 e 3 anos, tá certo? Brasil e China, tá certo? Está somado. 60% dos engenheiros chineses são formados em 3 anos de formação e 40% em 5 anos. No caso do Brasil, é o oposto disso. Na verdade, nós temos mais ou menos 30% formado em 3 anos e 70% com formação de 5 anos. Não quer dizer que os nossos engenheiros sejam melhores que os chineses. Os chineses também têm problema enorme de qualidade. As empresas americanas reclamam muito da qualidade dos engenheiros. Mas só que o que a gente vê aqui, na verdade, é que a formação de engenheiros na China cresce mais ou menos a uma taxa de 20% ao ano, em média, durante todos os anos desse período. Tá certo? E aqui é a performance do Brasil. Você vê que no começo da década a gente não tinha grande diferença em relação ao quantitativo de engenheiros formados lá e aqui. Tá certo? Isso aqui é por habitantes. A gente pode achar que a gente está bem, mas se a gente levar em conta que a população da China é infinitamente maior que a nossa, e se a gente fizer em números absolutos esse mesmo gráfico, tem que usar uma escala logarítmica, certo? Mas assim, a China tem um tamanho muito grande. Então, todo indicador per capita da China é ruim, porque divide pela população chinesa o indicador. Mas você vê assim, isso aqui é per capita, e a China tem essa performance comparado ao que é o Brasil. A gente tem uma conhecida deficiência na formação, na parte educacional, porque isso aqui é escolaridade superior, comparando vários países, etc. Tá certo? E a gente tem um problema adicional que é importante entender, que no período recente a gente sofre uma tremenda valorização cambial. Esse ano a gente tem um pequeno retorno disso, tá certo? O câmbio tem desvalorizado nesses últimos meses, tem a ver com a fim do ciclo americano de inserção de liquidez no mundo inteiro, tem a ver com a reversão provável da política monetária americana nos próximos anos, que deve enxugar uma parte da liquidez mundial e fazer o dólar se fortalecer em relação às outras moedas. Mesmo assim, na verdade, a situação brasileira é muito ruim, porque nós tivemos nos últimos anos, e isso é muito positivo, uma redução de desigualdade e um crescimento do salário real. Só que como o câmbio não acompanha isso, sobretudo a produtividade não acompanha isso, quando você cresce salário real sem que a produtividade cresça, na verdade você tem um aumento do custo em dólar de obra significativo. E ele se reflete no encarecimento de tudo no Brasil, inclusive da atividade de P&D. Hoje, para muitas empresas, é mais barato fazer P&D fora do Brasil que no Brasil. Mas não é que é mais barato fazer na China ou na Índia, é mais barato hoje fazer nos Estados Unidos que no Brasil. Então, tem várias empresas, algumas que eu conheço nominalmente, que têm tomado a decisão de montar seu centro de P&D nos Estados Unidos, na Califórnia, do que montar no Brasil. Então, isso aqui é um problema. Parece que o câmbio e salário real não é um problema, mas é. Não é que o salário real não deva crescer. É óbvio que deve crescer. Mas se a gente não fizer simultaneamente um crescimento da produtividade, é insustentável crescer o salário real sem crescer a produtividade. Tá certo? Isso aqui é taxa de apreciação do câmbio nos últimos anos. Nesses últimos meses, o câmbio brasileiro foi o câmbio que mais se desvalorizou entre todas as outras moedas. Tem a ver com essa reversão do ciclo norte-americano, do ciclo de estímulo da economia, com a redução da liquidez, mas tem a ver também com a desconfiança com relação à performance e crescimento do Brasil, e a continuidade da política econômica no Brasil, que gera um conjunto de atores que tem fugido do real, fugido das aplicações aqui para outros tipos de mercado, tá certo? Essa consequência, na verdade, do câmbio, ela se reflete diretamente no que é a estrutura no déficit na área de manufatura, tá certo? No aumento significativamente das exportações de commodities e na redução em manufatura. Então, isso aqui reflete, na verdade, essa performance de crescimento em básicos semi-manufaturados que corrói, na verdade, a estrutura industrial brasileira. De novo, a China. Isso aqui é uma comparação, isso aqui é valor agregado da manufatura. Tá certo? M de manufatura aqui é o valor agregado da manufatura.
é quanto que a China e o Brasil têm do valor agregado na indústria manufatureira do mundo inteiro, tá certo? A China tinha mais ou menos 7% do total da indústria manufatureira no começo dos anos 2000, tá certo? Hoje, isso aqui já é 2009, mas hoje tem mais de 17%, 18% da indústria manufatureira. E o Brasil, na verdade, não alterou sua posição no mundo, ou seja, na realidade, o Brasil ele tem a estrutura industrial brasileira não tem ganho relevância no mundo. Isso aqui é curioso porque todos os emergentes têm ganho peso na produção manufatureira mundial, todos. Todos os emergentes têm ganho peso e tem a ver com a redução do peso do valor agregado em manufatura nos países desenvolvidos e a sua espraiamento pelo mundo inteiro. Mas o Brasil não tem tirado proveito desse espraiamento da estrutura produtiva. Então, se a gente compara com China, na verdade, e a gente compara um outro efeito disso, na verdade, é que a China, isso aqui são as exportações de bens intensivos em tecnologia. Isso aqui são as importações de bens intensivos em tecnologia. Você vê o seguinte, a China exporta muito bens intensivos, importa muito bens intensivos em tecnologia, certo? Mas gera um superávit comercial em bens de alta tecnologia que é crescente, e essa é a performance do Brasil. Veja que no Brasil há uma inversão das cores nesse gráfico. Há um crescimento. O vermelho é sempre maior que o azul, ao contrário da China. Na verdade, as importações brasileiras de bem intensivo de tecnologia são progressivamente maiores que as exportações de bem intensivo, enquanto a China, na verdade, gera cada vez mais um superávit em bens intensivos em tecnologia. Isso aqui é uma comparação. Se o Brasil fosse a China, tá certo? Se o Brasil fosse a China, comparando o gasto em P&D do Brasil e da China. O gasto em P&D do Brasil é mais ou menos 1,1, tá certo? O gasto da China em P&D, hoje, alguns anos atrás, acho que é 2010 isso aqui, é 1,5. Isso aqui é uma decomposição de o que diferencia Brasil de China, tá certo? O gasto público aqui é 0,58, o gasto em serviço é 0,16, o gasto total da China é 1,5. Isso aqui, tá certo, tem a ver o seguinte, se o Brasil tivesse o peso que a indústria chinesa tem, tá certo? Se o Brasil tivesse um peso de industrial igual a China tem, quanto seria o gasto privado em P&D no Brasil? Seria esse aqui, tá certo? Então, na realidade é o seguinte, não é porque eles gastam mais, nesse caso, do que Brasil, tá certo? É que, na verdade, eles têm, e nem porque eles têm uma estrutura industrial mais intensiva em tecnologia. É simplesmente o fato seguinte, o tamanho da manufatura chinesa é que explica, na verdade, que a China gasta muito mais em P&D do que o Brasil. Ou seja, a China não tinha, alguns anos atrás, uma estrutura industrial tão sofisticada do ponto de vista tecnológico que explicasse por que ela gasta mais em P&D do que o Brasil. Nem ela tem uma intensidade do gasto, Cíntia. Você podia ter a mesma estrutura, mas as empresas chinesas investem mais em tecnologia do que as brasileiras. Não. Elas relativamente têm uma estrutura mais ou menos parecida, têm uma estrutura, e a intensidade do gasto é mais ou menos a mesma. O tamanho da indústria chinesa é que explica a diferença entre a performance em P&D da China e a performance em P&D do Brasil. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se a gente quer falar de inovação em P&D empresarial, tá certo? Uma coisa importante a ter em conta é de que a gente tem um sistema de inovação assimétrico, mas a gente tem uma grande debilidade que tem a ver com o lado econômico, com uma estrutura industrial que é frágil e é crescentemente frágil por causa da valorização do câmbio e da perda de competitividade global dessa indústria. Não dá para pensar que a gente possa ter um esforço tecnológico grande no Brasil tendo uma indústria débil. Essa é a mensagem que está por trás disso aqui. Tá certo? Isso explica por que a nossa performance é ruim do ponto de vista de gasto em P&D, basicamente porque a nossa performance privada é muito pequena comparado a outros. Em azul está o gasto público em relação ao PIB, tá certo? Se você olhar, na verdade, o Brasil não fica mal. Se você comparar o gasto público em relação ao PIB, ele está na média de vários países, tá certo? Mas assim, o gasto privado, na verdade, é sensivelmente menor do que a média de vários outros países.
Uma parte disso se explica porque os instrumentos que foram criados de incentivo a P&D no Brasil são muito problemáticos, na verdade. Uma parte deles, uma coisa que é conveniente pensar sobre o Brasil é assim, que o Brasil é um país complexo, é um país em que os interesses são muito pulverizados e que é difícil você articular interesses e constituir maiorias e aprovar legislações que firam interesses de outras partes. Sobre a reação da proposta da presidente sobre a reforma política de uma constituinte exclusiva e a reação no Congresso que isso gera. Quer dizer, é difícil, acho que para qualquer um de nós, acreditar que esse Congresso faça uma reforma do sistema político que sinalize um avanço significativo. E todos nós ficamos desconfiando que nada que fira os interesses constituídos passa no Congresso, certo? Na verdade, você tem uma pulverização de interesses tão grandes que é difícil você fazer coalizões de maioria, coalizões democráticas que empurrem o país para frente. A mesma coisa acontece aqui, na verdade, a gente tem você foi consolidando ao longo de anos um conjunto de legislações que vão dando incentivos fiscais a setores. Você não consegue mexer por dentro isso. 2/3 do que o Brasil contabiliza como um apoio a P&D no Brasil é a lei de informática. A lei de informática, na realidade, 2/3 disso é a lei de informática, isso aqui é a lei do bem, tá certo? E o restante são pequenos instrumentos de incentivo fiscal que existem no Brasil para importação de equipamentos, etc., coisa e tal. Subvenção econômica, etc. Mas o apoio direto, que é a subvenção econômica, é pequeno comparativamente, a subvenção que é da lei de inovação é pequeno comparativamente ao conjunto dos outros. Isso aqui é o apoio direto às empresas. Isso aqui é a renúncia fiscal da lei do bem. Isso aqui é o incentivo da lei de informática. A lei de informática, na realidade, é uma lei que foi criada, uma lei inteligente, não é uma lei... Você tem que manter a Zona Franca de Manaus. O único jeito de manter a Zona Franca de Manaus, tá certo, é você dar um diferencial tributário para os bens fabricados na Zona Franca de Manaus. O que você faz? É o seguinte, os bens produzidos em Manaus não pagam imposto de importação, na verdade tem um redutor do imposto de importação, praticamente não paga. E não pagam IPI, tá certo? São isentos de IPI pela lei, pela emenda, pelo aquilo que está na Constituição e que foi reemendado várias vezes, que isenta de imposto de IPI os bens produzidos na Zona Franca de Manaus. Então, se você quiser, o que acontece é que a Zona Franca de Manaus ela é um corredor de importação para o Brasil. Os bens... Você traz... só compensa produzir em Manaus alguma coisa que tenha com um componente de alto valor agregado e baixo peso que compense o diferencial logístico da Zona Franca de Manaus. Sim, você leva para Manaus alguma coisa e depois tem que sair de Manaus para lá. Então, imagina o seguinte, se você vai competir em TI, em computadores ou tablets, etc., você... Imagina que você possa constituir uma indústria em qualquer lugar do mundo, na Costa Rica, etc., e comprar componentes asiáticos, manufaturar na Costa Rica e mandar para o mercado americano. Você simplesmente encosta no porto, põe uma fábrica do lado do posto, manufatura, faz o back-end e manda para o mercado americano. Para produzir em Manaus e exportar ou mandar para qualquer lugar, você tem que internalizar em Manaus, é longe, tá certo? O custo de logística é enorme. Você tem que compensar e ser competitivo com quem está na Costa Rica ou quem está em qualquer outro lugar, ou em Singapura, etc. É impossível. Então, na verdade, o mercado de Manaus não é para exportação, é para o mercado doméstico. Então, ele é um corredor de importação, não uma... E para você viabilizar isso, você só consegue viabilizar Manaus se a carga tributária brasileira for alta, porque aí produzir no Brasil é caro, porque a carga tributária é alta, produzir em Manaus é baixo. E aí você criou um problema, porque é o seguinte, você não pode deixar de ter isso. Porque se você tiver isso, você gera uma crise monumental em Manaus. Manaus é uma cidade de 2 milhões de habitantes, você tem que ter uma solução. Você não pode simplesmente dizer, não vou fazer isso porque não interessa. Porque você não tem alternativa de gerar emprego em Manaus que não seja criar uma indústria incentivada. Não há nada de ecoturismo, biodiversidade que gere o volume de empregos que a indústria gera e a massa de salário que a indústria gera. Então você tem que fazer isso. O que você faz? Não paga tributos lá. Bom, no Brasil, então, vamos criar uma lei que diz assim, reduz um pouco a carga tributária no Brasil, de modo que você compense produzir no Brasil. Você tem um regime tributário do bem importado,
um do bem em Manaus e outro do bem nacional. E você inventou uma jabuticaba que não tem em nenhum lugar do mundo, que é essa lei de informática. Porque você tem que conviver com 3 regimes tributários: o bem importado, o bem produzido em Manaus e o bem no Brasil. Qual é a justificativa que qualquer empresa que queira pleitear a redução de tributos tem que aplicar em P&D 5% do seu faturamento? E aí, na verdade, é uma renúncia fiscal. Do ponto de vista contábil, está certo o governo dizer que isso é uma renúncia fiscal de P&D. A empresa tem que ir ao Ministério da Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Política de Informática, fazer um plano de aplicação em P&D, submeter, o governo aprova, tá certo? E ela aplica em P&D. Evidentemente, a lei só existe por um problema de equilíbrio regional. Se não tivesse a Zona Franca de Manaus, não tinha essa lei e a gente podia baratear os bens de informática no Brasil como um todo, ia ser um benefício enorme do ponto de vista de produtividade. Então, isso aqui é uma renúncia fictícia. Se você tentar cobrar esses impostos, quebra a indústria e some a tributação. Então tem um sistema tributário que, quer dizer, como muito no país, ele é criado... É o seguinte, no Brasil a gente cria instituições, devia ser objeto não de sociólogo, politólogo, etc. Devia ser objeto de geólogos, tá certo? A gente gera instituições, cria, e depois a gente, passa os anos, a gente, por sobre, a gente faz uma outra camada de instituições, uma outra camada. Mas nunca refaz as instituições que a gente criou lá atrás. A gente vai só colocando camadas por cima delas. A gente não refaz, não repensa. Bem sempre. A Coreia, no seu sistema de inovação, fez 2 grandes reformas do sistema, fechando várias instituições e abrindo outras nos últimos 30 anos. Assim, no Brasil não se fecha nenhuma instituição. Todas as instituições brasileiras que foram criadas, não conheço nenhuma que tenha sido fechada, mesmo que ela tenha ficado obsoleta do ponto de vista da sua eficácia para a política nacional. Então, a gente tem isso. Eu vou pular algumas coisas aqui para ser mais rápido. Mas isso aqui eu queria dizer. Bom, nós temos feito evoluções, eu vou voltar a isso depois, na nossa política de inovação e temos melhorado o nosso ambiente institucional. Uma parte dessas melhoras tem a ver, na verdade, com tentar emular no Brasil, na verdade, são mecanismos de parceria entre instituições científicas, universidades, institutos e indústria. Isso aqui é um gráfico que eu tirei de um estudo da OCDE já há um tempo atrás, que é um estudo de benchmarking entre relações entre indústrias no mundo inteiro. Na verdade, isso aqui diz o seguinte, isso aqui interessa aqui para o Instituto, interessa para o Ítago, e diz o seguinte, existe uma infinidade de possibilidades de cooperação entre instituições de ciência e tecnologia, universidades e empresas. Não existe um modelo único de cooperação, existe um monte de coisa. A principal, na verdade, cooperação que se faz é no fluxo de gente que se forma nessas instituições e que vai trabalhar na indústria. Mas existe um monte de outras coisas que acontecem que são informais. Informais, contatos, pessoas que se conhecem, etc., que trocam ideias, etc. O grosso da cooperação, na verdade, tem isso. Conferências, publicações, mobilidade, e só isso aqui, na verdade, representa aquilo que é formalizado e mais formal na relação ciência e indústria. Em qualquer lugar do mundo, isso aqui passou a ser uma coisa importante, na verdade, para fortalecer os sistemas de inovação. O que os governos fazem? Os governos criam políticas especificamente voltadas para tentar incentivar esse tipo de cooperação. E, às vezes, criam ambientes de inovação, parques tecnológicos, clusters, instituições de intermediação, etc., para fazer com que esse tipo de cooperação aumente. Por quê? Na verdade, porque nós estamos falando de que a inovação ela é essencialmente um atributo da empresa, mas ela depende de um conjunto, de um palavrão que os economistas chamam externalidades que existem fora da empresa, para criar um ambiente que estimule a empresa a inovar. Então, isso aqui mais ou menos reflete um pouco essa ideia. Nós temos, então, um sistema incompleto, um conjunto de passado institucional complicado, porque a gente tem a gente foi montando um sistema de inovação incompleto em camadas, tá certo? Na década de 50 a gente criou a primeira geração de políticas, na década de 70 a gente fez uma reforma grande desse sistema, boa parte do que a gente conhece pelo nome foi criado na década de 70. INPI, Embrapa, Inmetro, INPE, etc., são instituições criadas nos anos 70, tá certo?
Na década de 80 a gente criou o Ministério, na década de 90 a gente tentou fazer novas políticas de incentivo à inovação, etc. Na década de 90 a gente tentou fazer um conjunto de coisas, de reforma do Sistema Nacional de Inovação, criação de fundos, criação da Lei de Inovação, novos incentivos da BEI, novas políticas industriais, etc. E um certo empoderamento da FINEP e BNDES para fazer política. A gente tem assistido isso nos últimos anos e é positivo. Então, nós temos tentado fazer coisas. O resultado é muito pequeno do que a gente tem feito. Deixa eu pular isso aqui. Nós temos tentado no Brasil dar uma ênfase crescente em políticas de inovação. Isso é evidente. Faz 10 anos que inovação é uma palavra que está na moda e agora virou um nome formal do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Em 2001, a gente fez a terceira Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. A palavra inovação apareceu na conferência em 2003. A gente tem tentado fazer isso. Tem um conjunto de reformas institucionais importantes. Lei de inovação, novos formatos para laboratórios nacionais, institutos. Uma ênfase grande no que se chama de PPP, Parceria Público-Privada. Uma ênfase grande, o mundo inteiro faz isso, é tentar criar instrumentos para fazer parceria público-privada e cooperação entre universidades. Universidades aqui é tudo, inclusive institutos como o IAV. Quer dizer, universidade no sentido lato sensu. Nós temos tentado criar externalidades às empresas, etc., tentar ter instrumentos para todos os atores e reformar a estrutura de financiamento que a gente aplica, criando fundos, criando subvenções, incentivos fiscais e ênfase no crédito. Uma parte desses instrumentos tem sido horizontais, servem para todos os setores industriais, e uma parte deles tem tentado se fazer verticais, tá certo? Eu deixo isso com vocês, depois vocês se divertem com essas coisas aqui, certo? Bom, mas quais são os problemas que o Brasil tem? Primeiro é coordenação. Quer dizer, o Brasil é grande, o Estado brasileiro é grande, mas é absolutamente quase que impossível coordenar as coisas que se faz no Brasil. Há uma dispersão enorme, na verdade, de coordenação. Como dividir, como selecionar projetos estratégicos, como fazer isso. Tá certo? Dizer, uma questão importante é a seguinte, é a relação entre política, ciência e tecnologia e política econômica. Se a gente está falando de inovação, a gente está falando de uma coisa que é do interesse empresarial, privado. Tá certo? Quem introduz uma coisa no mercado, quem leva a fazer uma inovação, são as empresas. Isso quer dizer que não cabe aos institutos, às universidades, papel de inovação? É lógico que cabe. Por isso a ênfase em PPP. Porque a inovação faz cada vez menos, depende só da empresa, depende de um conjunto de externalidades. Formação de gente, serviços tecnológicos, infraestrutura tecnológica, soluções, parcerias para dividir risco, etc. Mas o ator principal da inovação é a empresa, tá certo? Então, e tem uma dificuldade muito grande, na verdade, de a gente selecionar prioridades, e conseguir implementar. Nós, em geral, gastamos mais tempo criando instrumentos novos do que tendo uma estratégia clara do que a gente quer como prioridade, tá certo? Então, para acrescentar isso, inovação é uma palavra que serve para qualquer coisa. Aliás, é uma palavra super carregada de um sentido tão positivo que vocês saírem na rua em qualquer coisa, vocês vão ver 4 ou 5 outdoors sobre qualquer coisa, de curso de inglês, a coisa com a palavra inovação, inova, não sei o quê. Inovação é uma palavra carregada de um sentido extremamente positivo, não tem nada negativo no termo inovação. E para cada ator que a gente fala que é inovação, cada deles tem uma percepção do que é inovação diferente do outro ator, seja ele um acadêmico, seja ele uma indústria, etc. Então, a academia tem uma ênfase muito grande em conhecimento, o setor privado tem uma ênfase grande em inovações que não envolvem pesquisa e desenvolvimento, mas eles são modelos de negócio e outras coisas que refletem inovação. E o governo tem uma grande ênfase, na verdade, em R&D empresarial, certo? Pesquisa e desenvolvimento do setor privado. Inovação é mais do que P&D, é mais do que incremental e é orientada pelo mercado e depende muito de ambiente macro e microeconômico. Não dá para descolar isso só disso. Nós temos, eu vou pular, isso aí é uma coisa do João Carlos Ferraz do BNDES, nós temos progredido, deixa eu voltar só aqui, nós temos progredido nessas políticas, mas o caminho brasileiro para frente, no que diz respeito a políticas de ciência, tecnologia e inovação, é um caminho
duro, não é um caminho simples. E tem a ver com ser duro, com o fato de que nós temos, ele está associado ao desempenho econômico da economia brasileira. Não passa só políticas de oferta, no sentido de formar recursos humanos, ter incentivos ou ter soluções boas do ponto de vista dos institutos. Ele depende, na verdade, do crescimento industrial, depende do investimento e depende do esforço privado de inovação. O esforço de inovação brasileiro depende de quão importante é tecnologia nas estratégias empresariais. Basicamente é isso. O aumento daquilo que a gente precisa, o que de fato a gente precisa aumentar, que é o esforço privado em inovação, depende de quão importante a tecnologia é para a empresa. As empresas não inovam porque a gente quer que elas inovem, não gastem em P&D porque os governos querem que elas gastem em P&D. O governo é muito importante do ponto de vista das empresas. No mundo inteiro, 15% do gasto privado em P&D é subvencionado pelos governos no mundo inteiro. Os governos subvencionam porque chegam à conclusão de que vale a pena subvencionar o gasto privado. O que ele traz de retorno para a sociedade e de crescimento da produtividade, vale a pena subvencionar. E a razão da subvenção é porque o risco associado ao gasto de P&D é muito grande, tá certo? E você subvenciona porque você quer estimular o gasto privado em P&D. Mas as empresas não gastam porque o governo quer que elas gastem. Elas gastam se na estratégia empresarial tecnologia é decisivo para o seu posicionamento no mercado. Como nossas empresas exportam pouco, do ponto de vista da manufatura, tá certo? Dizer, os mercados que elas atuam não são dinâmicos, tá certo? Há, inclusive, baixa concorrência comparativamente a outros lugares do mundo. Acontece que, na verdade, que elas atuam ou em setores que não são intensivos em tecnologia, ou num ponto que a gente diz da escala de valor do mercado, em que a tecnologia não é decisiva para a competição. Pensa bens de informática, tá certo? O que a gente faz no Brasil? Basicamente, a montagem de bens finais. O grosso do esforço tecnológico da informática não está no bem final, na montagem do bem final. A montagem de um bem final, se alguém já entrou numa planta, qualquer que seja, da Itautec, da HP, da Compaq, etc., a montagem é um processo manufatureiro relativamente bastante simples, né? As peças já estão... O esforço tecnológico está nos componentes ou está na indústria de semicondutores, que está antes dos componentes. Lá está o mega esforço tecnológico para fazer uma foundry, tá certo? Para construir um conjunto de displays novos, etc. Então, ela atua num ponto da escala de valor que a tecnologia não é decisiva. Muito mais importante é se posicionar no mercado, é a marca, é o pós-venda, é o atendimento ao cliente. Quer dizer, se você quer fazer uma indústria de computadores no Brasil, você tem que se preocupar com o quê? Com componentes? Não. Componentes eu trago tudo da China. Eu vou me incomodar, tem uma boa logística, uma boa estrutura de distribuição, um bom pós-venda e uma boa marca. É isso que interessa para competir. Então, as empresas são racionais, elas fazem aquilo que elas precisam fazer. Então, a gente tem um problema que é um problema, se a gente quiser avançar nisso, a gente precisa, além de fazer um enorme esforço de fortalecer as instituições de ciência e tecnologia, linká-las com o mercado, a gente precisa fazer um esforço grande também de estrutura industrial compatível com o Brasil quer. Se não mexer na estrutura industrial, é uma discussão vazia, uma discussão só entre nós mesmos, entre convertidos, tá certo? E que não entra na área econômica, não entra naquilo, na verdade, que é capaz de mover a estrutura industrial brasileira. Então, isso aqui é aquela mesma comparação que eu tinha feito com a China, o Brasil. Se o Brasil fosse a Espanha, tá certo? Quer dizer, isso aqui é o efeito intensidade. Quão mais os espanhóis? Se os espanhóis tivessem a estrutura industrial brasileira, quanto e gastassem como eles gastam, quanto seria o esforço de P&D dele? Se a Coreia tivesse... isso aqui é a Coreia, Brasil. Isso aqui é o quanto a Coreia é maior que o Brasil por causa da intensidade do gasto coreano. Isso quanto a Coreia é maior que o Brasil por causa da estrutura industrial coreana. Então, a gente tem uma combinação entre duas coisas. O Brasil é o que é em P&D, porque a estrutura industrial é diferente e porque a intensidade do gasto é diferente. Para concluir, que o Brasil, se quiser fazer um esforço em inovação muito grande, vai ter que fazer o que todo mundo faz. Ter recursos humanos adequados, engenharia e ciência, que é um buraco enorme, ter incentivos ao gasto privado adequados para poder incentivar isso,
ter políticas industriais que melhorem, na verdade, a performance em termos de estrutura industrial do Brasil e ter políticas econômicas que façam o Brasil ser mais competitivo, reduzir, na verdade, os diferenciais de competitividade brasileiro que estão afeitos ao custo do Brasil, ao câmbio e as coisas desse tipo. Agora, é fundamental fazer isso? Porque é o seguinte, o principal motor de produtividade no mundo hoje é a inovação. Se o nosso problema dos últimos anos é crescer a renda real sem crescer a produtividade, tá certo? O nosso problema para os próximos 20, 30 anos é produtividade. Não é tanto P&D, nosso problema é produtividade. Nós temos que fazer a produtividade do Brasil. O Brasil é ineficiente em quase tudo que faz. O governo é ineficiente, o setor privado é ineficiente, as nossas instituições são ineficientes. Nós, certo? Eu não falo de vocês, que eu não sei direito, mas o ITA é ineficiente. Certo? É ineficiente no que faz. O esforço que a gente faz para fazer o que a gente faz é gigantesco. A gente demora 360 dias para fazer uma licitação. É um negócio, é uma coisa, é feito para não funcionar. O Brasil é ineficiente. O Brasil tem impedância alta, para falar como engenheiro, certo? A impedância é muito alta do Brasil. É um negócio impressionante. Produtividade aqui, tá certo? Tem que ver com a estrutura pública e privada. No mundo privado, o grande motor de produtividade é a inovação. Então, inovação não é porque nós queremos que faça inovação, porque valoriza o esforço de ciência e tecnologia. Coisa. Inovação é uma coisa imprescindível para o Brasil, porque ele é o grande motor do crescimento da produtividade, e não dá para construir uma sociedade melhor, pagando salários melhores, se a produtividade não crescer. Mas, se a gente olhar a nossa política e o esforço que a gente tenta fazer, eu mostrei lá atrás um negócio que é curioso. Eu vou mostrar isso aqui porque a gente mostrou na última reunião que eu participei desse Mobilização Empresarial para Inovação, foi uma apresentação para o presidente, quando lançou esse Nova Brasil, a gente usou esse gráfico. Esse gráfico é o mesmo gráfico que a gente tinha mostrado lá atrás, que o Brasil gasta bem do ponto de vista público e mal do ponto de vista privado. Agora, pensa o seguinte... Há mais ou menos 15 anos, a ênfase da política nacional é inovação e precisa fortalecer o setor privado para inovar mais. Então, a ênfase da política no discurso é que é o seguinte, precisa fazer com que o setor privado gaste mais. Então, a gente pode medir uma eficiência da política pública se a gente dividir o gasto privado pelo quanto o Brasil gasta, pelos países gastam. Ou seja, a gente já viu o seguinte... O nosso gasto público é alto, o nosso privado é uma porcaria. Bom, se a política fosse fortalecer o gasto privado, eu posso medir a eficiência da política assim, quanto o gasto público alavanca do gasto privado. Tá certo? Quanto o gasto público alavanca? Para cada dólar que eu gasto no Japão, tá certo? O governo japonês gasta, as empresas japonesas gastam mais de 4 dólares. Eu posso inverter e dizer o seguinte, olha, a política brasileira de inovação e de ciência e tecnologia é razoável, mas assim, a capacidade que ela tem de alterar a conduta privada é mínima. Então, eu posso inverter o mesmo gráfico que mostra assim, a debilidade do setor privado, mostra, na verdade, que a debilidade é também a nossa política. Nós não gastamos pouco em ciência e tecnologia, mas nós gastamos de um jeito, na verdade, que pouco estimula o esforço privado. É evidente que uma parte disso tem a ver com a montagem do nosso sistema de pós-graduação. Não dá para desmontar o nosso sistema de pós-graduação, e é uma besteira, tá certo? Desmontar. Mas, assim, nós temos um gasto, quer dizer, comparativamente a vários outros países, em que boa parte das instituições de ensino superior são privadas ou privadas sem fins lucrativos, nós montamos uma estrutura de universidade de pesquisa cara e de pós-graduação cara, que é bancada com recurso público. Eu sou absolutamente convencido que a gente precisa manter isso, mas a gente tem que ter clareza que, para manter isso, então a gente vai ter que aumentar ainda o gasto público e focar o aumento do gasto público no estímulo privado. Nós temos que fazer com que a política brasileira seja mais eficaz do ponto de vista de alavancar o gasto privado, sem que a gente desmonte, porque, na verdade, a máquina que a gente criou de geração de conhecimento é importante. Talvez ela precisasse ser realinhada para alguns objetivos mais estratégicos e com algum foco maior e não tão orientada simplesmente para parâmetros que são meramente acadêmicos, tá certo? É importante entender o seguinte, conhecimento tem vários tipos de aplicações. Um deles, tá certo, tem impacto econômico muito
muito forte, outra é ter impacto social muito forte, outra é ter impacto na cultura e no próprio conhecimento. Então, não há por que pedir de todas as instituições que produzem conhecimento que sejam focadas em resultados de mercado, que sejam focadas nisso, que é besteira. No mundo inteiro, uma parte grande do esforço que a humanidade faz para produzir universidades e conhecimento é voltado para o benefício da humanidade, do conhecimento e da sabedoria em geral. Então, não precisa ser exclusivamente voltado só para os benefícios econômicos. O problema é que a nossa performance, o nosso sistema é ruim, e a nossa política, particularmente, é muito ruim no que diz respeito à prioridade. Vocês me perdoem de falar tanto, eu normalmente tenho esse péssimo hábito de não regular e acabo sempre produzindo muito mais slides do que preciso. Mas eu deixo isso com vocês, que pode servir de estímulo para vocês pensarem sobre essas coisas. Espero que tenha contribuído com algumas ideias aí. Eu não tenho dúvida de que inovação é uma coisa central em qualquer horizonte do Brasil dos próximos anos. É central porque produtividade vai ser essencial e que é o melhor mecanismo. Mas talvez a gente devesse pensar o seguinte: a gente tem um desafio enorme, produzir conhecimento, utilizar esses instrumentos novos de articulação público-privada, renovar esse sistema. Eu acho que para nós aqui, CTA, IAV, ITA, isso para a gente é muito importante. Eu não usei um slide que eu tenho usado sobre o ITA, que mostra a criação do ITA no final dos anos 40 é uma coisa absolutamente emblemática. É um negócio... A gente fica imaginando o seguinte: o que seria hoje tentar fazer uma coisa parecida, como que a gente ia parar tudo na cadeia? Porque não ia ter nenhum sistema desse controle, AGU, CGU, TCU, etc., que nos permitiria fazer isso. Seria impossível fazer, absolutamente impossível. É uma coisa delirante, você, em 1947, sem ter uma indústria automobilística no Brasil, criar uma indústria aeronáutica. É delirante, é um negócio absolutamente delirante. E isso foi feito e com sucesso. O resultado comprovado está aqui do lado, dos nossos vizinhos, etc. Isso não seria feito hoje por nenhum jeito. Agora, tem uma coisa curiosa daquele projeto. O relatório Smith é uma das coisas mais fantásticas que tem escrito nos anos 40, porque o relatório Smith não é para criar uma escola de engenharia. Ele feito, o que o Brasil tem que fazer para criar uma indústria aeronáutica? Tem que fazer isso, isso, isso e criar uma bela escola de engenharia. Começa por aqui, que se você não tiver recurso humano, você não vai fazer nada. Ele faz um benchmark das principais políticas do mundo inteiro para criar uma indústria aeronáutica e diz assim, ó, tem que fazer isso aqui. E é um negócio completo, vai de cabo a rabo, de começar até onde... Ele chega, inclusive nas partes que às vezes são pouco conhecidas, a fazer propostas concretas com relação a todos os modelos institucionais, como é que deve ser, etc., coisa e tal. Muito mais flexíveis, inclusive, do que eram na própria época e muito mais flexíveis do que nós temos hoje. Mas, assim, o relatório Smith começa no primeiro parágrafo dizendo assim: o Brasil vai ser o primeiro país no mundo a construir, num único sítio geográfico, sobre a mesma guarda-chuva legal, tudo o que precisa para fazer uma indústria aeronáutica. E eu fico pensando hoje o seguinte: nós criamos um modelo que era um modelo do pós-guerra, um modelo que eu chamo do Bell Labs, tá certo? É um modelo vertical de pesquisa. Tudo na mesma estrutura legal, tudo no mesmo sítio geográfico, só que o mundo mudou. O Bell Labs passou, tá certo? Tem inovação aberta, tem um conjunto, tem outros atores, tem uma pleiade de atores, e nós para aumentarmos a eficiência do que a gente faz, a gente tem que se sintonizar com esse mundo novo. Nós precisamos construir modelos institucionais que utilizem o que nós soubermos fazer de brilhante aqui, mas atualizem para o tempo moderno. A gente não pode ficar enclausurado dentro de um modelo, na verdade, como se o mundo fosse o mundo de 30, 40, 50 anos atrás. Quer dizer, é muito incentivar a cooperação, mas é também construir modelos institucionais mais eficazes. A eficácia que a gente cobra do país, a gente tinha que cobrar de nós mesmos, porque nós não somos, particularmente na minha escola, muito eficazes no que fazemos. Nós formamos engenheiro brilhante, mas podíamos formar mais gente, melhor, talvez a um custo menor, ou pelo menos com impacto maior sobre a sociedade. Então é isso, agradeço a oportunidade de falar para vocês. Obrigado.